Seu expert favorito esse tempo todo te enganou e não, produzir conteúdo não traz resultado. E o jeito que você produz conteúdo hoje só confirma isso. Quando a gente chega no digital e decide que vai ser um especialista em algum assunto e produzir conteúdo para futuramente vender um treinamento, o que acontece e qual o caminho que a maioria das pessoas seguem? Elas escolhem alguns especialistas que elas gostam, replicam exatamente o que elas fazem, só que de forma completamente desordenada. Então o que acontece? Elas veem que o expert favorito delas abre caixinha, então eu também devo abrir caixinha. Elas veem que o expert favorito delas produzem conteúdo todo dia, então ela deve produzir conteúdo todo dia. Ela vê que o expert favorito dela posta 3 reels por dia, ela também decide que vai postar 3 reels por dia. Só que aqui que tá a beleza da produção de conteúdo e aqui que tá a beleza do ser humano. Você sempre está conversando com outras pessoas e cada pessoa é individual. Cada pessoa tem um jeito certo de produzir conteúdo para trazer resultado. E nesse vídeo aqui eu quero justamente mostrar algumas coisas que eu faço para produzir conteúdo e fazem com que eu tenha um perfil com menos de 10 mil seguidores, mas que já tenha me rendido mais de 300 mil reais com produtos. E se você me olhar como um expert, você vai perceber que eu faço muita coisa diferente do que aqueles experts pregam. Eu não posto todo dia, eu não respondo caixinha da forma que as pessoas esperam e não tô ali para dizer o que elas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. E principalmente, eu não tô nem aí se a pessoa vai deixar de me seguir ou vai continuar me seguindo. E eu acredito fielmente que esses 3 pontos é o que tá te faltando dentro desse processo para você crescer e se desenvolver como um expert. A maioria das pessoas, quando ela busca produzir conteúdo, ela vai pelo caminho mais fácil e o caminho mais sem personalidade possível. Ela abre uma caixinha, então ela decide falar sobre copywriting. E aí, quando ela fala sobre copywriting, as perguntas que ela responde é as mesmas perguntas que as pessoas podiam jogar no Google e perguntar. Então ela responde a primeira caixinha: o que é um hook dentro de um criativo? E aí ela vai lá e pega uma definição que ela aprendeu em algum treinamento e responde exatamente a mesma coisa. Aí ela vai para a segunda caixinha: como escrever uma VSL? E aí ela vai lá e passa uma estrutura toda pronta. E cara, as pessoas não estão ali esperando isso. Por mais que elas estejam perguntando aquilo, você precisa trazer personalidade e diferenciação para a produção de conteúdo. Se for produzir conteúdo de Google, ninguém vai se interessar pelo que você está produzindo. E eu vejo pessoas há mais de 5 anos produzindo conteúdo exatamente desse mesmo jeito e não se tocando. Que esse é o principal erro que eles estão cometendo. Um conteúdo, para ser de fato um conteúdo que vende, ele precisa trazer personalidade. Então quando uma pessoa me pergunta, por exemplo, o que é um hook dentro de um criativo? Eu vou lá e respondo para ela: cara, você está me perguntando isso, mas você não tem nem noção do tamanho da pergunta que você está me fazendo e está querendo que eu te traga uma resposta milagrosa. Não é assim que funciona o mercado. E blá 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 blá, e trago toda uma resposta completamente diferente do que ela me perguntou, mas era o que ela precisava ouvir e o que eu realmente acreditava. Isso eu acredito que seja um grande diferencial para você se tornar um produtor de conteúdo. Você precisa saber responder as perguntas com personalidade, saber se diferenciar do que a maioria das pessoas estão falando, porque a gente está no jogo da internet, a gente está no jogo de chamar a atenção das pessoas. Enquanto você está dizendo a mesma coisa que todo mundo está dizendo, ninguém chama atenção. Segundo ponto, eu não respondo as caixinhas das formas que as pessoas esperam e não tô nem aí para elas se elas vão deixar de me seguir ou não. Não adianta. Você pode querer ser amado por todos, você pode querer agradar a todos e pode até acontecer isso. Mas enquanto não existem pessoas que te odeiam, pessoas que não gostam do que você fala, pessoas que não consomem seu conteúdo de jeito nenhum, você não tá ativando nenhuma emoção naquela pessoa. Quando você é só o cara bonzinho, que diz que todo mundo quer ouvir, fala de forma mansa, sem personalidade nenhuma, cara, é a mesma coisa que aquele cara bobão, que todo mundo gosta, mas nunca é o melhor amigo de ninguém, nunca tá próximo, nunca é convidado pra nada. Eu acho que tem vários exemplos de pessoas que fazem isso muito bem, mas eu acho que o assunto do momento é, por exemplo, aquele cara do TikTok, o Café com Teu Pai. Do nada, um perfil que ninguém conhecia, que ninguém falava, que ninguém tava nem aí, começou a trazer algumas opiniões com um pouco mais de personalidade, era o que ele acreditava, e teve centenas de pessoas detestando e centenas de pessoas defendendo. E a mesma coisa acontece na política. Ou a pessoa é absolutamente de esquerda ou a pessoa é absolutamente de direita. Ela não pode ter uma ideia de direita, se considerar de direita e concordar com algumas ideias de esquerda. Ou então é uma pessoa de esquerda, mas não pode apoiar algumas ideias da direita. As pessoas sempre querem escolher um lado. Esse é o básico de um produtor de conteúdo. Você precisa gerar emoções nas pessoas que estão consumindo o seu conteúdo. Desde que sejam emoções positivas ou emoções negativas. Mas quando você tem uma opinião com personalidade, uma opinião que você diz exatamente o que você acredita, vai ter pessoas que não vão concordar e vão ter pessoas que vão concordar. E o terceiro ponto fundamental para que isso aconteça dentro desse processo de criar personalidade
é justamente ter consciência e ser desapegado desse processo todo. Vai ter vezes sim que você vai mandar mal e vai falar alguma opinião que vai perder 10 seguidores, enquanto vai ter outras vezes que você vai mandar bem e vai ter uma opinião que vai te gerar mais 200 seguidores. Mas principalmente quando você está emitindo opiniões e coisas que você acredita, e não só replicando o discurso de outras pessoas, você está em paz com aquilo tudo. Porque você sabe que naturalmente vão ter pessoas que vão concordar com as suas opiniões e pessoas que vão discordar das suas opiniões. Mas enquanto você continuar só replicando o discurso de outras pessoas e tentando agradar todo mundo, você só vai estar afastando todo mundo. Um exemplo perfeito disso é justamente o Ryan Santos, dentro do nosso mercado. Ele era uma pessoa que sempre emitia muitas opiniões polêmicas, que sempre polarizava muitas pessoas, nunca tinha meio termo. Nunca era tipo, o Ryan é uma pessoa indiferente. Era sempre o quê? Eu detesto o Ryan? Não, eu gosto muito do Ryan. E mesmo ele sendo odiado por muitas pessoas, ele também foi um dos caras que mais teve resultado dentro do digital vendendo os treinamentos dele. Porque enquanto ele emitia opiniões que ninguém emitia, ele emitia coisas novas, as pessoas começavam a gostar dele, enquanto tinha outras pessoas que naturalmente também não gostavam dele. Mas ele ia gerando uma legião de fãs que eram responsáveis por comprar os treinamentos dele. Mas enquanto você ser a pessoa que todo mundo gosta, que todo mundo não tá nem aí, é uma pessoa indiferente, eu não tenho muita opinião sobre você, não vai adiantar. Aquelas pessoas não vão se tornar consumidoras do seu produto. Elas não vão comprar seu próximo treinamento. E aí você vai ficar produzindo conteúdo todo dia, tentando todo dia responder caixinha da forma mais bonitinha possível para agradar todo mundo. E no final, quando abre o carrinho, 2, 3 pessoas no máximo compram de você. Então enxergue o processo de produção de conteúdo como um processo de personalidade. Justamente desenvolver a sua opinião, de falar o que você acredita. Porque enquanto você falar o que todo mundo quer ouvir, enquanto você falar o que todo mundo está dizendo, você não chama atenção. Aquilo pode até funcionar para experts que estão mais bem posicionados, mas futuramente vão perder a atenção das pessoas, porque ele diz o que todo mundo está dizendo, mas para quem está começando definitivamente não é algo que funciona. E o último ponto que eu quero trazer para esse vídeo é uma opinião que eu falei. Eu não posto todo dia. E por que eu não faço isso? E porque eu acho que talvez seja algo interessante para você. Eu acho que sim, você deve postar todo dia, principalmente em Reels, Shorts, TikTok, etc, para trazer muitas pessoas para o seu perfil. Mas quando se trata de stories e processo de opiniões, o seu conteúdo, o que você está oferecendo, precisa ter valor para aquelas pessoas. E muitas vezes as pessoas só trazem valor para aquilo, só dão valor de fato porque você está fazendo quando você traz aquela pitada de escassez. Elas sabem que se não consumirem seu conteúdo em 24 horas, que é o tempo que o story fica disponível, elas perderam. Não tem destaque ali para ficar caçando pergunta, não tem nenhum lugar que ela acha aquela opinião que você emitiu. Então, enquanto você puder trazer uma pitada de escassez junto à personalidade, eu te garanto que você vai chamar a atenção de muito mais pessoas e principalmente fidelizar elas e converter elas para o seu treinamento. Que no final das contas, o jogo que a gente está jogando é isso. Não adianta ter muitos seguidores, não adianta ter muito like, não adianta ter nada disso. Isso daí não vai pagar boleto. O que importa é quanto dinheiro está entrando na sua conta, quantos treinamentos você está vendendo, quantos cursos você está vendendo, se o lançamento foi bem sucedido ou não. E esse é o primeiro passo que você dá justamente rumo à sua carreira de especialista que você sempre imaginou. Esse é o primeiro passo, de fato, e completamente diferente do que você está acostumado a ouvir, mas são passos um pouco mais ousados, mas principalmente passos mais certeiros para você dar. E esse vídeo não é só para você que é especialista, mas também é para você que é coprodutor e quer saber como trazer um conteúdo melhor para o seu expert para fazer com que ele venda mais. Muitas vezes vocês não vendem, não é porque você não fez um anúncio perfeito, não foi porque você nunca fez uma página de captura perfeita ou então uma página de vendas perfeita. É porque seu expert não chama atenção, ele não gera emoções nas pessoas. E aí não adianta o que você fizer como marqueteiro, que você não vai converter. E se você tem interesse em mais vídeos como esse, eu recomendo que você se inscreva nesse canal. Mas esse vídeo aqui também vem com um pedido especial. Cara, se você é especialista, se você é lançador, me segue lá no Instagram, @brian.anderson, que também vai te ajudar muito nesse processo para você ver e modelar o que eu tô fazendo. Entender, poxa, lembra que o Brian falou sobre não responder como as pessoas esperam? Olha essa caixinha que ele fez aqui. Poxa, hoje o Brian não postou nada, ele tá trabalhando na escassez. Poxa, o Brian hoje ele trouxe uma pitada de desapego pro perfil dele. Isso tudo vai facilitar muito o seu processo de produção de conteúdo e entender como que você deve jogar o jogo do Instagram. O meu próprio canal no YouTube também é uma exemplificação prática desse processo. Os vídeos têm títulos que as pessoas não esperam e às vezes acham que são clickbait, mas de fato eu tenho uma opinião completamente diferente do que o mercado está acostumado de ouvir. Em vez de eu falar para você fazer networking de fato, eu tenho um vídeo te explicando exatamente, te falando que, cara, fazer networking não vale a pena. E vai ter muitas pessoas que discordam muito do que eu tô falando, eu tenho amigos meus que discordam muito do que eu tô falando, enquanto tem outras pessoas que já passaram exatamente por aquela situação e concordam exatamente com o que eu tô falando.
Não adianta, sempre vai ter os dois lados. E o seu trabalho como expert é sempre estar chamando a atenção das pessoas e polarizando elas, gerando emoções nelas, para que elas ou te amem ou te odeiem. Faz parte do seu trabalho. Então, por fim, conteúdo não traz resultado para o seu Instagram. Influência sim. E você precisa encontrar um jeito, de uma vez por todas, de começar a influenciar seu público, gerar emoções nele e finalmente converter.